diferença, assim, sabe? Porque dá para a gente poder unir isso tudo. E qual é o feedback da escola e das famílias? Paulo, o meu maior objetivo de entrar no doutorado foi porque eu comecei a perceber que tinha muito pouco material, né, didático, orientador, principalmente, para professor, direcionado para isso. Né? E eu vi que eu estava fazendo muitas coisas, assim, com base no meu mestrado, com base nos conhecimentos que eu vim desenvolvendo durante meu processo acadêmico, eu fui desenvolvendo muitas questões, né? E aí o que eu percebi foi que as escolas que eu trabalhei, eu consegui elevar a disciplina do ensino religioso para um patamar que ele nunca teve ali naquele ambiente. Né? Se a gente for brincar, né, colocar as disciplinas por andares num prédio, português e matemática sempre vai ficar na cobertura e o ensino religioso sempre no porão. Né? Os professores de ensino religioso, a gente não é chamado para fazer conselho de classe, é assim, totalmente, é um desdém total. Como se a disciplina realmente fosse quase um tapa-buraco. E aí, quando a gente trabalha o socioemocional dentro do ensino religioso, o que os outros professores mesmo, inclusive os alunos, enfim, os pais, eles percebem quiçá, essa se torna a disciplina mais importante, porque se você tem um aluno emocionalmente né, com algum problema, nem na escola ele vai. Então, muito dos casos de evasão também é por conta disso, de problemas emocionais, óbvio. Problema que o menino passa dentro de casa, que muitas das vezes a gente não tem consciência, a gente vai descobrir só durante o processo do ano. Então, assim, é um ganho enorme para a escola. Todas as escolas que eu conheço, se você fala sobre trabalhar socioemocional, elas querem. O que elas estão fazendo é contratando pessoas para vir dar palestra, né, de socioemocional, sendo que você tem um professor de ensino religioso para poder trabalhar essas questões. Mas a grande questão é que não existe formação docente e não existe material orientador. E material que eu estou falando é material real, porque eu até cheguei a comprar uns materiais na internet, assim, 200 atividades de socioemocional para o ensino fundamental. A Isabela deve já ter visto esse material por aí. E aí você compra, você vê que é uma coisa assim muito genérica, feita no chat GPT, sem embasamento nenhum, e é o que mais me angustia nessa questão, né? Principalmente acadêmica, porque o pessoal fala muito de Paulo Freire, né? Quando a gente está na academia, a teoria é maravilhosa, mas para aplicar isso na prática é muito difícil. Então, quando eu falo de querer entrar no doutorado, é justamente porque eu estou fazendo esse laboratório, dando aula como professor, né, do ensino fundamental 2, ensino médio às vezes, e eu estou utilizando isso para poder construir uma ideia mais sólida, e eu possa levar isso para a academia, porque normalmente a gente pega da academia e tenta aplicar na escola. O que eu quero fazer é o inverso, é o que deu certo, o que funcionou na escola, levar para a academia, para que isso seja multiplicador, né? E que a nossa disciplina ela seja valorizada, porque tem como a gente fazer coisas extraordinárias, né? Se você pegar, olha para você ver esse livro mesmo que eu escrevi com os meninos aqui, então, são 100 emoções para a alteridade, então funciona como uma espécie de dicionário das emoções. Aqui a gente aborda o lado positivo e o lado negativo de todas as emoções, mas isso foi escrito pelo olhar deles, então a escrita é deles, com a linguagem deles. Então, só nesse livro aqui são 100. O que eu sei na língua portuguesa, entre sentimento, emoção, estado de consciência e sensação, é em torno de 400 que existem. Porque o português é muito rico e a gente tem definição para tudo. Então, se você pega um livro desse aqui e você escolhe uma emoção que seja pelo olhar dos próprios estudantes, você consegue trabalhar, você tem aqui, gente, 100 dias para você trabalhar, por exemplo, porque cada emoção dá para você trabalhar, ficar um trimestre inteiro trabalhando uma emoção, porque ela vai para vários lugares da sociedade, né? Então, assim, existe possibilidade, tem muito material, mas isso ainda não está bem distribuído, assim, né? Eu vejo que as escolas particulares fazem muito isso. Elas criam o próprio material, né, que é consumido ali pelos estudantes daquela escola. Né? O Bernoulli mesmo, ele tem um próprio material de socioemocional. Então, você vai vendo que as escolas particulares elas já têm esse olhar, né? Agora, escola pública
tá por conta da gente mesmo, né? De estar em sala de aula, estar ali no chão da sala e tentar levar isso para a academia para poder multiplicar isso de alguma forma. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouco, Alves, mas eu queria